Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Pessoal, aqui estamos no jardim, né? Tô aqui mostrando um pouquinho para vocês de como tá ficando tudo por aqui. Olha só, já tem bastante plantinhas que eu trouxe para cá, né? Já tem aqui uma bancada. E o vídeo de hoje, pessoal, é mais uma diquinha, mais uma opção aí de substrato, né? Que é o vilão aí do cultivo das suculentas, né? Que deixa muitas dúvidas para os iniciantes, tá? Então, o nosso canal aqui, pessoal, é vídeos voltado para quem está iniciando mesmo, né? Se você já está no cultivo há mais tempo, com certeza você já adquiriu aí, né, conhecimentos e já sabe um pouquinho, né, do cultivo dessas meninas. Mas como tem muitas pessoas iniciando agora, né, no cultivo da suculenta, ainda tem muitas dúvidas, né? Então esse vídeo é exclusivo para você que está iniciando, tá? Então não se preocupe aí com a questão do substrato, como deve ser, como deve fazer, tem que colocar isso, colocar aquilo. Não, pessoal, a gente tem que focar e priorizar a drenagem, né, do nosso substrato. A gente tem que fazer com que ele fique bem drenante, tá? Então esse é o fator importante do substrato, né, que ele seja drenante, independente do que você vai usar aí na composição do seu substrato, tá? A gente está aqui no período de chuva, né, num período chuvoso, tá chovendo muito. Deu uma chuva muito boa ontem, à tardezinha, ó, as plantas estão molhadas, tá vendo? Então as minhas suculentas, elas tomam chuva. Tem problema com fungo? Tenho. Tem problema com conchunilha? Tenho. Mas é menos, né? Porque aqui elas tomam sol, tá, pessoal? Aqui no jardim elas tomam sol da hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. Porém, elas estão aqui, ó, numa cobertura, né, embaixo de um sombrite. Aqui tá uns 70%, porque eu não encontrei os 50%, tá? Porque elas não estão adaptadas ao sol pleno. Algumas dos canteiros, sim, né? Essas aqui, não. Elas pegam um sol direto, mas somente o sol da manhã, ó, quando o sol nasce, né? Bate por baixo aqui do sombrite. Bate em todas elas aqui, ó. Elas tomam o sol direto. Quando é na volta do dia que o sol tá bem quente, aí o sombrite protege. E à tarde bate um sol direto também, né, nelas aqui, ó. Por baixo, ali por 4 horas da tarde, 3h30, já bate um sol direto também, tá? E futuramente eu pretendo sim remover esse sombrite, né? Vou tirando ele aos poucos, adaptando elas. Então, vamos lá para a questão do substrato, tá? Às vezes eu não sou assim muito boa com as palavras, né? Às vezes eu me atrapalho um pouco, mas é devido à timidez mesmo, né? A falta de experiência em gravar os vídeos aqui para vocês. Mas nada que impeça a gente de vir aqui e passar um pouquinho, né? Do que a gente sabe, um pouquinho do que dá certo aqui, tá? Às vezes alguma coisa que dá errado a gente vem aqui, fala também, tá certo? Pra gente aprender juntos, né? Porque eu também sou iniciante, tá? Eu tô aí com 1 ano e meio no cultivo e eu só tenho tido êxitos, né? Tive vários erros no início, a gente erra muito, né, na questão do cultivo dessas meninas, porque a gente ouve muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E tudo desnecessário, né? Muitas das vezes, para que a gente consiga fazer com que as nossas meninas fiquem lindas, maravilhosas, né? Olha só, são de fácil cultivo, não é difícil o cultivo das suculentas, tem as suas dificuldades sim, mas por falta de experiência, né, da gente, que a gente vem adquirindo isso é no cultivo mesmo, né, com dia a dia, que a gente vai aprendendo. Então, pessoal, vamos embora pro vídeo? Vamos lá ver como que a gente vai preparar esse substrato? Gente, olha isso. Eu amo essa Fantôme. É maravilhosa, né? Olha aqui. Orostaque japônica. Olha a coloração, gente, que tá essa planta. Ela tá maravilhosa. Ela não tá embaixo do sombrite, tá? Esse vaso aqui pega sol direto. Esses aqui, ó.
eles não estão na cobertura de sombrite. Olha aqui para vocês verem. Ela tá ao tempo, tá vendo? Então elas tomam sol direto. Olha só, o sol tá batendo nelas, a minha sombra lá, ó, tá vendo? Por baixo do sombrite. O sol da manhã, tá? Aqui agora é 8 horas e elas estão tomando sol. Então, bora pro vídeo, né? Aqui o meu jardim, vou passando aqui mostrando pra vocês. Hoje a gente vai estar roçando a grama, que cresceu muito, né? Tampou muito aqui as minhas plantas. Olha isso. Né? Tá lindinho por aqui. Então vamos lá ver como a gente vai preparar esse substrato aí, econômico e bem drenante. Pessoal, então para esse substrato, né, que a gente vai estar fazendo aqui hoje, a gente vai usar uma medida de terra vegetal. Essa terra vegetal pode ser qualquer marca, tá? A marca não influencia em nada, porque a terra vegetal é um composto orgânico, né? Então, ela, independente da marca, a composição dela praticamente é a mesma, tá? Eu tô usando, ó, essa aqui, ó, ela é muito boa. Não sei se tá dando para vocês verem, tá? Eu vou colocar uma medida. Você pode usar qualquer medida aí que você tiver na sua casa, né? Se você quiser fazer maior quantidade, usa uma medida maior. Como eu tô com muito preparado ali, eu vou fazer menos quantidade aqui, tá? Só mesmo para mostrar para vocês como vai ficar drenante o nosso substrato e econômico, tá? Então, uma medidinha da terra vegetal. Vou colocar uma medida do substrato Carolina Soio, tá? Esse aqui tem a palha do arroz carbonizada, tem a perlita, né? Então, isso vai fazer com que o nosso preparado aqui vai ficar bem drenante. Vou colocar também uma medida. E tenho aqui também, ó, uma medida do carvão triturado. Eu gosto de triturar ele bem trituradinho, né? Quando eu vou quebrar ele. Mas normalmente eu já pego aqui em uma carvoaria, então eu já pego ele triturado, né? Esse aqui foi uns torrões maior, uns pedaços maior que eu quebrei, né? Porém, ele fica uns pedacinhos bem pequeno, tá vendo? Eu vou colocar aqui uma medida. E esse carvão, pessoal, ele age como um fungicida, tá? Um inseticida. Ele espanta aí vários insetos das nossas plantas, né? Ele ajuda muito. E vou colocar também, pessoal, olha aqui, meia medida de perlita. Gente, não é vermiculita, tá? A vermiculita, ela retém a umidade, né? Ela expande ali, não sei quantas vezes mais o tamanho dela, retendo a água. Então, como a gente quer um substrato drenante para as suculentas que tomam chuva, a gente vai usar a perlita, tá? Isso vai fazer com que o substrato fique mais drenante ainda. A gente tem que ter um substrato bem aerado. Então, vou colocar meia vasilha, porque no Carolina Soio já tem a perlita, né? Mas a gente vai potencializar essa drenagem. E vou colocar também, pessoal, meia colher, uma colher mais rasa, dessas maior, coisa de, eu creio que aqui umas 5 gramas de adubo, tá? Olha aqui, eu tô usando o adubo 10-10-10. Tanto ele pode ser jogado, né, em cima do vaso, ali em volta da planta, sem ficar em contato com a planta, porque senão a planta vem a queimar. Tanto a gente pode usar ele já misturando aqui no nosso substrato. Aí muitas pessoas podem perguntar, ah, mas não vai queimar as raízes? Gente, não queima, tá? Porque ele só queima a planta quando ele tá ali umedecido, que o sol bate, né? E fica em contato com as folhas. Aí sim vai queimar as plantas, tá? Mas como o sol não vai bater nele, porque ele vai estar misturado ao substrato, não dá problema também. Mas se você ficar em dúvida, eu aconselho jogar em volta do vaso, tá?
Mas aqui, ultimamente, eu tô fazendo dessa forma. Porque quando a gente coloca, né, lá nos copinhos, nos vasinhos, na hora da rega, a gente perde muito o adubo, né? Ele cai. Então, eu decidi passar a colocar no substrato e deu certo, tá? Olha só, então, esse adubo 10-10-10 você encontra na Casa de Agropecuária, tá? Onde vende produtos para roça, viu? Para fazenda. Ele é um adubo barato e, porém, muito bom, viu? Tanto é que o Botânico no Apartamento, esse canal que tem aqui no YouTube, né? De grandes dicas também. O que que acontece? Ele usa esse 10-10-10, tá? Porque tem aquele basacote, ou moscote, né? Porém, um pouco mais caro, que é muito bom também, né? Mas como se trata de economia, eu uso 10-10-10. Então, gente, esse substrato aqui, olha isso. Bem drenante. Ele não tem como reter umidade de espécie alguma, né? Ele vai liberar aí toda a água da nossa planta. Então, se você não tiver a perlita para acrescentar, não tem problema, tá? Se você não tiver acesso ao Carolina Soil, você pode fazer somente com a terra vegetal e o carvão triturado. Aí você vai colocar uma medida da terra vegetal, pode colocar 2 de carvão triturado, tá? Que isso já é o suficiente para o seu substrato ficar drenante. Mas como as minhas suculentas aqui tomam chuva o tempo todo, então eu opto por agregar nesse substrato mais componentes que vai fazer com que o substrato fique mais drenante, né? Porque a nossa função e intenção aqui do preparo do substrato é a drenagem, né? Para que a água bata e escorra. E o vaso, pessoal, tem que ter bastante furos. Quanto mais furos, melhor, né? Mais rápido a água vai escorrer ali, né? E vai embora. E não vai ficar aquele encharcamento ali na planta, tá? Então, esse substrato aqui, ó, não tem melhor, tá? Assim, cada pessoa tem um substrato, né? Tem um preparado. Isso não quer dizer que vai dar errado, né? Porque cada um sabe o que encontra na sua região, né? Para comprar. Então, o que a gente tem que sempre priorizar e sempre frisar? Que o substrato fique drenante, independente do que você usa, tá? Se você fizer aí com a terra do quintal, a terra da horta, você pode pôr, né, no lugar da terra vegetal, pode substituir, porque eu já usei muito, muito, muito. E quando eu não tenho a terra vegetal e preciso fazer um substrato, eu pego ainda a terra aqui da minha horta, né? Então, o que acontece? A gente tem que sempre observar a drenagem. Ficou bom? Esse é o resultado que a gente espera, tá? Vou mostrar para vocês o que é um substrato bem drenante. Porque às vezes a gente fala, né? Pessoa às vezes fica em dúvida, né? Como que é, né, tal? Como que eu vou saber se o meu substrato é drenante? Porque o nosso canal aqui, pessoal, é um canal de iniciantes. É para iniciante mesmo, sabe? Aqui é onde a gente vai aprender juntos a cultivar nossas meninas. Porque não adianta a gente assistir, às vezes, um vídeo, né? Com dicas que já é um cultivador antigo, já é um cultivador de mais tempo, né? E já ensinando lá com as raras, né? As técnicas, o substrato tal, tal. Então, a gente aprende tudo do começo, né? Tudo tem o tempo e a hora. Então, com esse substrato aqui, ó, você consegue cultivar qualquer planta, tá? Porque aqui comigo é assim, aqui dá certo. Então, eu venho aqui e passo pra vocês o que dá certo pra mim, tá? E aqui, ó, se eu não tivesse a perlita, eu não ia colocar, né? Eu coloquei porque eu tenho. Aqui também é barato, eu compro o litro por R$ 6, né? 1 litro dá pra colocar em bastante substrato, tá? E ajuda mais a drenagem, né? Se eu não tivesse aqui o Carolina Soil com a palha do arroz, eu colocaria a palha do arroz aqui, né? Porque eu tenho a palha do arroz ali, só que eu não coloquei porque o substrato já tem, né? Então, não tem a necessidade, tá? Mas,
Se você não tiver nenhum desses ingredientes que eu coloquei aqui, pode fazer com a terra vegetal e o carvão triturado, tá? E você põe uma medida da terra vegetal, 2 do carvão triturado. E se tiver como você tá adubando a sua planta, é muito bom, né? Porque as plantas necessitam de nutrientes. É igual a gente, né? A gente precisa de uma boa alimentação, alimentação saudável, né? Comer bastante frutas, legumes, que é o que vai nutrir o nosso organismo. Assim são as plantas. Elas precisam de nutrientes. E esses nutrientes, eles estão presentes nos compostos orgânicos, nos químicos. Mas por que o composto orgânico é o único que eu não posso, vamos dizer assim, usar? Somente ele. Você pode, né? Se você não quiser adubar a sua planta, você pode. Só que, porém, o composto orgânico, ele vai demorar mais a liberar os nutrientes para a planta, né? Porque a planta vai demorar aí mais tempo para absorver, né, todo o nutriente que tem ali no nosso composto orgânico, né, do nosso substrato. Então, como a gente quer, né, uma planta saudável, com crescimento mais rápido, a gente entra com adubação química. Mesmo que ele seja um adubo de liberação lenta, ele age mais rápido do que o composto orgânico, tá certo? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, né? Que se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás de resposta, pesquiso, tá bom? E a gente vai se falando. E deixa o joinha se já gostou do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comente, compartilhe, né, com seus amigos, familiares, para que a nossa família Cultivo com Amor venha crescer cada vez mais. Isso é muito importante para o fortalecimento do canal, tá bom? E vamos lá ver o que é um substrato drenante. Pessoal, tô aqui com o vasinho, né? Coloquei aqui, ó, os pedaços de carvão triturado para fazer uma drenagem, né, desse vaso. Sempre eu faço isso. E aqui a gente vai colocar o nosso substrato, tá? A gente vai plantar uma plantinha aqui, só para me mostrar para vocês como que é a drenagem desse substrato. Essa aqui é uma Fantôme, né? Ela já até está aqui no vasinho, eu vou usar ela aqui como exemplo. A gente vai colocar, né, a plantinha aí, vamos supor, você plantou, né, a sua plantinha. Beleza, né? Você tá com a sua plantinha plantada. Vamos lá regar ela pra gente ver a drenagem desse substrato. Pessoal, já tô aqui no tanque, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é um substrato drenante. Olha aí, substrato drenante é aquele que você rega, olha lá. E a água já desce imediatamente, tá vendo? Não fica acumulado no vaso, olha isso. Ó, regou, desceu, né? A água sai toda embaixo. Então, esse é o ideal do seu substrato, olha isso. Aí você vai saber se ele tá drenante por isso. Se você regar, a água demorar a escorrer, é porque o substrato não tá drenante. E você regando e a água descendo imediatamente, olha isso. O seu substrato tá ideal, né? Ele tá bem drenante. Tô colocando bastante água aqui para vocês verem, né, como que ele absorve rápido. Olha isso. Tá vendo? Então, isso aqui é um substrato drenante. Você pode ficar tranquila que tá ideal para suas suculentas.